Oi, voltamos para mais um vídeo dessa série especial sobre libertação da escravidão espiritual. É um prazer estar aqui com você, que está aí acompanhando o canal, está acompanhando essa série. E hoje vamos entrar finalmente no capítulo 3 de Êxodo, que é quando Deus fala diretamente com Moisés. E particularmente é um dos capítulos que eu mais gosto nesse livro, porque ele traz muitos ensinamentos que eu acho que é incrível para a vida, no nosso dia a dia, enquanto mulheres negras que estamos buscando conhecer e nos aproximarmos mais de Deus. No meu coração é isso que essa série ela quer nos passar, né? Que Deus quer nos passar nesses dias, é que Ele quer que nós nos aproximemos dele para que Ele se aproxime de nós. No último vídeo, que eu tô com a camisa vermelha, falamos sobre a revolta e como Moisés ele se revoltou da forma humana e de repente um homem de 40 anos aproximadamente, que vivia num palácio, que estava cercado de conhecimento, de regalias, mas que se revoltou da forma humana e não com Deus, teve que sair desse palácio para ir para o deserto. E quando você lê a parte final de Êxodo 2, você vê que Moisés encontrou uma esposa, casou-se, teve filhos. E aí no capítulo 3, quando Moisés já estava com 80 anos, Deus fala com ele. E ele já era um pastor de ovelhas. Olha aqui que reviravolta. De um príncipe em um grande palácio com influência e poder, Moisés agora era um pastor de ovelhas. E o que é um pastor de ovelhas, né? Para você que é nova na fé, e quando você vai ler a Bíblia, você, por exemplo, vai em Salmos, Salmos 23, que é bem conhecida, né? Bem conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou quando a Bíblia compara eu e você como ovelha, em Salmos 78, depois você lê com calma, que é o Salmos, que ele é uma canção do compilado do que foi o povo de Israel durante o Egito e fora do Egito. É uma canção muito bonita de Asaf, e conta isso, né? E compara eu e você como ovelha. E Moisés era um pastor de ovelhas, Davi foi um pastor de ovelhas, Davi foi um grande rei. Gideão, ele estava cuidando da vinha quando foi chamado. Então são profissões que para muitas pessoas, de repente você vê um homem cuidando de ovelhas, como isso não é grandioso, né? Mas cuidar de ovelhas te ensina, né, muito, e por isso que Deus na Bíblia ele compara muitas vezes nós, seres humanos, às ovelhas, né? Porque a ovelha é um animal totalmente inofensivo. Você vê o leão, ele tem aquela fama de ser o rei da floresta, ele tem as suas garras, tem as suas forças. Você vê o urso, a sua força, as suas patas fortes. Você vê o gavião com a sua visão, a visão de águia. Você vê a serpente, como ela é silenciosa e tem um veneno que quando chega no lugar certo mata. Então, os outros animais todos têm uma forma de atacar, tem uma força que é própria deles, mas a ovelha, ela tem sempre um vídeo que depois você pode procurar, que é aquele animal que se ele cair de perna pro ar durante o dia, ele vai passar o dia e a noite assim, esperando o pastor vir e tirar ele daquela posição. Tem um vídeo no Instagram que quando eu vi eu ri muito, que é exatamente isso, tem uma ovelha e um cachorro. E eu não sei se o cachorro faz por maldade, mas tá os dois na frente da câmera brincando, aí o cachorro empurra a ovelha e ela cai de perna pro ar. Aí fica na telinha do vídeo, né? Passou as horas, passou outro dia, ela lá, com a perna pro alto. Até que chegou o dono da ovelha e desvirou ela e ela saiu pulando toda feliz. Essa dependência de Deus, né, que a ovelha ela representa, né? Somos as ovelhas do Senhor, né? Se ele não poda a nossa vida, não corta nossos pelinhos, a gente pode ficar doente e morrer sufocada. Se a gente cai de um lado e ele não vem
e não nos vira, a gente fica naquela posição até que ele, como nosso pastor, venha e nos socorra. E essa profissão de Moisés como pastor, ela foi a época que o Senhor ele utilizou para prepará-lo para ser o líder. Porque concorda comigo que um pastor que tem que cuidar de um animal que, se cair, não se levanta só, ele vai ter que ter atenção, ele vai ter que ter amor e zelo pelo que ele faz, porque os lobos iam tentar comer as ovelhinhas, e as ovelhinhas conhecem a voz do seu pastor. E Moisés ele teve esse momento de preparação com Deus que durou 40 anos no deserto, provendo água, comida, podando as ovelhas, entendendo como aquelas ovelhinhas são dependentes de Deus. E eu creio que enquanto ele cuidava das ovelhinhas, ele também se viu como uma ovelha diante do cuidado de Deus, lembrando da sua história, lembrando do quanto Deus é bom, que é misericordioso, e o seu sogro certamente passou os ensinamentos de Deus para a sua vida. Então no capítulo 3 aqui de Êxodo, você não vê mais aquele Moisés prepotente do capítulo 2, que cogitou em matar alguém e esconder o corpo, e o fez com as suas próprias forças. Você vê um homem que fala para Deus: quem sou eu para fazer isso que o Senhor está falando? Que reconhece a sua insignificância e o quanto ele é pequeno e o quanto ele é dependente de Deus. E isso é algo lindo de se falar, porque a gente também tem que aprender isso com Moisés, né? A entender que não é a nossa formação, não é a nossa inteligência, não é a nossa força, que nós somos frágeis diante de Deus e diante do plano dele na nossa vida. E Moisés, ele aprendeu isso, demorou 40 anos aprendendo no deserto, mas ele conseguiu entender isso, e quando ele viu o seu tamanho, viu o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele também era ovelha, foi quando Deus se manifestou na sua vida, que é isso que fala aqui no capítulo 3 de forma geral, tá? A gente vai dividir esse capítulo em algumas partes, essa é apenas a introdução do que é aquilo que vai ser trabalhado. Vamos falar primeiramente do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Vamos ler? Êxodo 3, versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler com vocês, tá bom? Vamos ler juntas. Eu não sei se a sua linguagem é a mesma da minha. A minha Bíblia é essa aqui, tá vendo? Com anotações de fé. E eu vou ler. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos ficar até aqui. Moisés, como eu falei, ele estava na profissão de pastor de ovelhas, quando Deus chegou para ele, viu e se manifestou através de uma sarça ardente. E eu creio que essa imagem de ver uma árvore em sarça e mesmo assim aquele fogo não se consumir, deve ter sido algo lindo de se ver. E ele se virou para ver, né, para olhar, porque Deus ele fez isso para chamar a atenção de Moisés. Ele estava no deserto cuidando das ovelhas, e certamente no deserto aparecem muitas coisas,
para se ver. Por exemplo, o vento, o calor. Imagino eu, né? Não deve ter muitas árvores no deserto, porque quando você pensa em deserto é um lugar com poucas coisas bonitas para se ver. Você lembra de falta de água, de sequidão, mas o Senhor, ele foi tão maravilhoso que ele colocou algo inédito no deserto para que aquilo chamasse a atenção de Moisés. E algo que fez ele, que o chamou a atenção, porque você concorda comigo que uma árvore pegando fogo e um fogo que não se consome é no mínimo algo para você pensar, é miragem, isso não é algo que eu estou vendo realmente. Mas Deus usou isso para chamar a atenção de Moisés, para que ele se virasse para ele e assim ele pudesse falar com ele. E aqui chegou o tópico 1 desse capítulo 6 de Êxodo, né? Dessa série da saída dessa escravidão espiritual. Muitas vezes Deus, ele usa situações inusitadas, pessoas inusitadas, algo totalmente fora do comum, para que você olhe e aquilo chame a sua atenção e isso faça você se virar para Deus. Isso pode ser algo muito bom, como uma cena maravilhosa, como foi no caso de Moisés, que viu a sarça, mas também pode ser uma doença, pode ser uma porta que se fechou, pode ser um emprego que você precisou sair ou que foi demitida de forma inusitada, pode ser um marido que foi preso. Existe algo que Deus sempre faz para chamar a tua atenção, para que você se vire para Ele. Como Moisés, tem muita gente que já está pronta para entender que tem certas coisas que é Deus que faz para chamar a tua atenção e se virar para Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Isso aconteceu, ok, mas eis-me aqui. O Senhor pode me usar, pode falar comigo, eis-me aqui. É algo surpreendente, é algo que eu não consigo resolver, mas eis-me aqui. Mas existe ainda um público de pessoas que vai ver esse vídeo, ou que já está vendo, que ainda está com essa resistência de entender que isso é Deus chamando a tua atenção para que você se vire para Ele, para que você deixe de lutar com as suas forças, com aquilo que você acha que pode fazer, com a sua capacidade, com a sua influência. De repente você é uma pessoa que tem muita influência, mas quando deita para dormir não consegue ter paz. Talvez não dormir seja o chamado de Deus para que você se achegue a Ele, para que você se aproxime dEle. Essa paz, esse inconformismo, essa ausência de paz na sua vida, essa ausência de poxa, eu já tenho tudo, mas nada me preenche. É Deus tentando chamar a tua atenção, como Ele chamou a atenção de Moisés, para que Moisés e para que você se vire para Ele e fale: eis-me aqui. O livro de Êxodo, quando se fala de fim de escravidão espiritual, é isso. Deus, Ele é um Deus tão educado que Ele nunca entra num lugar sem ser convidado. Ele é diferente do diabo, que o diabo ele só precisa que você deixe uma brechinha para que ele entre e bagunce toda a tua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa casada e você está no Instagram e vê uma menina muito bonita e você sabe que é errado olhar para uma pessoa sendo que você é casado, aí você olha uma vez, olha duas vezes, o inimigo percebe isso, pensa que não, você traiu a sua esposa ou vice-versa. Uma brechinha é o que ele precisa. Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele é muito educado. Ele só entra no lugar em que Ele é convidado. E de repente isso que Deus está usando para chamar a tua atenção pode ser esse vídeo. Por que não? Porque esse vídeo é fruto de oração. E Deus, Ele quer falar com você. Talvez o que eu tô falando aqui tá batendo com o que tá acontecendo na tua vida. Eu não tenho paz quando vou dormir, Balaia. Eu não consigo com as minhas forças, mas será que isso é Deus? Claro, Ele faz as coisas para chamar a tua atenção, como Ele fez com Moisés,
para que você se vire para Deus. Mas eu me pergunto e pergunto a você, até quando você vai fingir que não está vendo a sarça ardente para evitar se virar para Deus, para evitar depender de Deus, para evitar confiar em Deus a tua vida, a tua esperança, os teus sonhos, os teus projetos, o teu coração, o teu sentimento? Até quando você vai precisar ficar nesse deserto, vendo as coisas pegando fogo e não vai se prostrar diante de Deus e falar: eis-me aqui? Porque Deus, como eu já falei, Ele é muito educado. Ele nunca vai chegar arrombando a tua porta. Eu falo para vocês, meninas, da importância de orar, da importância de buscar a Deus, mas eu não sei se eu estou ressaltando o quanto é importante fazer isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A primeira coisa, quando você levanta, busca Deus, busca, é real isso, porque aí o seu dia ele vai estar na mão do Criador. Quando você acorda e faz a primeira coisa do seu dia, é entregar a tua vida na mão de Deus, vem tempestade, vem lutas, vem sarças, mas aí você consegue lembrar que você já apresentou a sua vida para Deus e você entende que aquela situação é para que você se vire para Deus e você pode finalmente falar: eis-me aqui, ao invés de ficar rodando no deserto por mais 40 anos ou uma vida toda esperando que algo mude, sem que você mude, sem que você tenha posicionamento diante de Deus. Então, se vire para Deus no dia de hoje. Use esse vídeo como um falar de Deus para a tua vida. Deus quer que eu me vire para Ele. Deus está usando uma sarça para chamar minha atenção. Deus quer que eu veja que as ovelhinhas, que eu sou uma ovelha, que eu preciso dele até para me virar. Porque se eu cair de um jeito e Ele não vir me ajudar, eu vou passar a noite assim, ó. Ai, gente, eu acho esse vídeo muito legal da ovelhinha. A ovelhinha passa a noite assim, esperando o pastor vir buscá-la. E assim somos nós, sem Deus. A gente pensa que pode fazer alguma coisa, mas até o nosso fazer é simplesmente andar em círculos, e nunca resolver nada, porque sem Deus nada podemos fazer. E essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje, iniciando aí o capítulo 3 de Êxodo, que a gente tanto está avançando nesses dias, nessa série de libertação espiritual, que tá linda, tá crescendo a cada dia, e eu tô muito, muito feliz porque eu sei que Deus está falando com você. E vamos para cima, curta, comente, compartilhe, se essa palavra te abençoou de alguma forma, divulga o nosso trabalho e seja abençoado por Deus. Até mais, tchau!